Tudo bem, pessoal? Continuando aqui o tópico de propriedades operatórias da função logaritmo. Vamos lá, vamos continuar. A função logaritmo y igual a log de x na base a é crescente em todo o seu domínio se a é maior do que 1. Lembra que a ele é nada mais, nada menos do que a base do logaritmo, tá ok? Então vejamos aí o gráfico da função. Olha só o gráfico da função do tipo crescente. Qual é o comportamento dela aí? Vamos lá. Quanto maior o valor de x, maior é o valor do logaritmo de x na base a. Então, quanto maior o domínio, maior a sua imagem, correto? Então significa dizer o seguinte, que o log de m na base a é maior do que log de n na base a se e somente se o m for maior do que n, correto? Então veja só, quando eu tenho aí uma função crescente, né, uma base maior do que 1, o sinal permanece o mesmo. Se é maior, continua sendo maior. Beleza? Continuando. A função logaritmo y igual a log de x na base a é decrescente em todo o seu domínio se o a variar de 0 a 1, ou seja, a maior que 0 e a menor do que 1. Observa aqui, lembra novamente que o a ele é a base, certo? É a base do logaritmo. Então vejamos o gráfico da função, tá aí a função decrescente. Vamos ver algumas características. Quanto maior o x, menor o valor do log de x na base a. Quanto maior o domínio, menor a imagem, certo? Então o que é que a gente conclui? Que o logaritmo de m na base a é menor do que o logaritmo de n na base a se e somente se o m for maior do que n. Então o que é que acontece aqui? Ocorre um sinal contrário. Ou seja, se eu tiver menor, vai para lá maior. Se eu tiver maior, vai ser menor. Correto? Vamos aplicar isso. Exemplos. Logaritmo de x na base 10 é menor do que logaritmo de 3 na base 10. Veja que a base é 10. Então o que é que eu faço aqui? Permanece. X é menor do que 3. Veja bem, a base é maior do que 1. Então o sinal vai ser mantido. Correto? Continuando. Eu tenho um log de x menos 3 na base 2/5, que é menor do que log de 4 na base 2/5. Veja que a base é uma base que vai variar de 0 a 1. Então você vai ter o quê? Uma mudança de sinal. Veja que aqui passa a ser negativo para um positivo, correto? Então por que isso acontece? Muda de sentido porque nós temos uma base variando de 0 a 1, correto? Então isso é para chamar a atenção para vocês em relação ao comportamento da função logaritmo. Até a próxima e até mais, gente.